Agora, ainda com o livrinho grande de português, agora vocês vão abrir ali na página 99, aonde está falando o grau do substantivo. Lembra que tem o grau normal, o aumentativo e o diminutivo. Exemplo, caneta. Caneta está no grau normal. Qual é o aumentativo de caneta? Canetão. E qual é o diminutivo de caneta? Canetinha. Vamos supor que é carro. Carro é o grau normal. Qual é o aumentativo de carro? Carrão. E o diminutivo de carro? Carrinho. Agora vamos usar casa. Casa é o grau normal. O diminutivo de casa é casinha. E o aumentativo de casa é casão. Então, o aumentativo sempre vai aumentar e o diminutivo sempre vai diminuir. E quando a gente estiver falando do grau normal, é a maneira correta que a gente escreve a palavra. Então, ali na número 1, vocês têm 3 imagens. Tem um peixinho bem pequenininho, um peixe médio e um peixe grande. Então, o peixe do meio, o peixe laranja, ele está no grau normal. O peixe verde, ele está no diminutivo. E o peixinho amarelo, ele está no aumentativo. Então, vocês vão ter que escrever como é que fica essa palavrinha. No diminutivo, no grau normal e no aumentativo. Daí, ali embaixo, tem um quadrinho para vocês estarem lendo sobre o grau normal, o tamanho, sobre o diminutivo e sobre o aumentativo. Então, leiam ali com bastante atenção. Quem quiser estar grifando, que achar importante, pode grifar, tá bom? Agora, ali na página 100, na número 2, está falando assim: pinte os quadrinhos de acordo com a legenda. De azul, as palavras que estão no aumentativo. No verde, as palavras que estão no diminutivo. E no amarelo, aquelas que estão no grau normal. Lembra? Casa, grau normal, casinha, diminutivo, casão, aumentativo. Então, tá bem fácil. E daí ali o elefantinho tá falando assim: nessas palavras, os aumentativos terminam com ão e os diminutivos com inho ou inha, mas há outras formas de aumentativo e diminutivo. Olhem só, geralmente o aumentativo vai terminar com a, o, tio. E o diminutivo vai terminar com inha ou inho, que é o i, o n, o h e o o, ou o i, o n, e h e o a. Porém, tem algumas exceções. Tem palavras que a gente escreve no grau normal que vão terminar com a, o, tio ou com inha e inho. Então, ali na número 3, está pedindo para vocês escreverem as palavras que estão no grau normal, ali na letrinha A e na letrinha B. Na letrinha A, tá pedindo para vocês escreverem as palavras terminadas em A, O, tio, que não indicam aumentativo. E na letra B, palavras terminadas em inho ou inha, que não indicam diminutivo. Então, lembrem que tem palavras que vão estar em a, o, tio, ou inho e inha, porém vão estar no grau normal. Não significa que vai estar no aumentativo ou no diminutivo, porque a maioria do diminutivo e do aumentativo segue essa regrinha, porém tem algumas palavras que são exceções. Então, a gente tem que prestar bastante atenção, porque geralmente essas palavras vão estar no grau normal. Combinado? Então, leiam com bastante atenção, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa página. Agora, ali na página 101, na número 4, tá falando assim: leia o poema e observe as palavras em destaques. Ali vocês vão ver que tem várias palavras que estão em negrito. Lembra que semana passada a prof falou que sempre quando tem um texto, quando a palavra está em negrito, que ela está naquele pretinho mais forte, ou a palavra ela está toda em letra maiúscula, significa que são palavras-chave, que o texto está querendo que a gente foque naquelas palavrinhas. Lembram que lá naquela carta do Giz de Cera eu falei isso para vocês? Então, ele está pedindo para vocês prestarem atenção nessas palavrinhas que estão em negrito. Então, vocês vão ler ali o texto e daí vocês vão pegar o lápis de escrever de vocês e vocês vão circular ou fazer um tracinho embaixo das palavrinhas que estão em negrito,
que estão no diminutivo. Então, vocês vão ler e todas as palavrinhas que estão em negrito, vocês vão circular ou fazer um skin embaixo quando elas estiverem no diminutivo. Mas prestem atenção. Lembra que a prof acabou de explicar para vocês que geralmente o diminutivo vai ser com inha ou inho, porém tem algumas exceções. Lembra? Galinha é uma exceção, porque galinha está no grau normal, mas termina com inha. Depois que vocês circularem ou grifarem essas palavras, ali na letra A tá falando assim: todas as palavras em destaques estão no diminutivo? Sim ou não? Todas aquelas palavrinhas ali que estão em preto, elas estão no diminutivo? Sim ou não? E daí ali tá pedindo para vocês verem, ler ali o que é o significado da vaquinha que está dizendo ali no texto. Será que está se referindo a que tipo de vaquinha? Olha ali o que está dizendo que eles acharam no dicionário. Vaquinha: ato de cada pessoa de um grupo dar algum dinheiro para completar a quantia necessária para alguma finalidade. Viram que eu acabei de dizer que tem palavras que são exceções, que não vão estar no diminutivo, mas vão terminar com inha ou inho. É o caso da vaquinha, porque existe o vaquinha no diminutivo, quando a gente está falando do grau normal, vaca, o diminutivo de vaca vai ser vaquinha, porém existe vaquinha de juntar dinheiro. Como a gente já estudou, tem palavras que são escritas da mesma maneira, porém tem significados diferentes. Então a gente sempre tem que ler e ver qual é o contexto que essa palavrinha está. Tem que ler, prestar atenção para ver o que tá falando essa palavrinha. E daí na letra B tá bem fácil. Tá falando assim: faça uma frase em que a palavra vaquinha indique o substantivo no grau normal. Qual é o grau normal de vaquinha que eu acabei de dizer para vocês? Daí vocês vão botar no grau normal e fazer uma frase. E depois substantivo no grau diminutivo. Qual é o diminutivo de vaquinha? Vocês vão estar fazendo uma frase com o diminutivo de vaquinha. Olhem que já tá bem fácil. É só vocês usarem a cabeça e prestar bem atenção, porque a resposta já tá ali. Agora a gente vai para a última página de português do livro grande, porque ainda tem lição de casa de português hoje, ó. Dá-lhe português hoje, treinar. Então, a letrinha C, ali na página 102, está falando assim: das palavras em destaque no poema, qual delas indica uma coisa menor? Qual delas está no diminutivo, que é um objeto? Tem várias que estão ali em negrito. Tem pobrezinha, coitadinha, listradinha, pijaminha, vaquinha, zebrinha e bolinha. Qual dessas é um objeto que está no grau do diminutivo? Vocês vão estar escrevendo ali na letrinha C. Pensem, é um objeto que geralmente os meninos adoram, né? E lá na letrinha D, tá falando assim: a palavra coitadinha foi usada no diminutivo para expressar raiva, carinho ou deboche. Olha só como é que tá falando ali. Tá dizendo assim: só tem uma roupa, a coitadinha. Essa frase, será que ela tá expressando raiva, carinho ou deboche? Pensem e assinalem a alternativa correta. A número 5 tá falando assim: você conhece os personagens Charlie Brown e Snoopy? Tenho certeza que vocês conhecem. Ó, bem de antigamente, quando a prof era mais ou menos assim do tamanho de vocês, a prof assistia bastante os desenhos. Daí tá falando assim: na letrinha A vocês não vão precisar fazer, porque tinha que estar com os amigos. Daí na letra B, após vocês fazerem a leitura e observarem bem as imagens, tá falando: no último quadrinho, o que a expressão de Charlie Brown revela? Vocês vão ver o que é a cara dele, aquele símbolo ali em cima do Snoopy, o que tá significando aquilo? O que significa? Ele ficou o quê? Surpreso, triste, alegre? O que aconteceu? Vocês vão estar escrevendo ali. Daí na letrinha C, tá falando assim: o aumentativo nem sempre indica uma coisa maior. Escreva que ideia transmite a palavra amigão.
Nem sempre quando a gente vai falar alguma palavra que termina com a, tio, quer dizer que a gente está falando ela no aumentativo. Igual a gente falar, eu tenho um paizão, ótimo. Eu não estou falando que o paizão no aumentativo, eu estou falando que o meu paizão é ótimo. Minha mãezinha ou minha mãezona é maravilhosa. Eu não estou usando mãe no aumentativo e nem no diminutivo. Eu estou usando em afeto, em amor, em carinho. Então, vocês vão ver o que a palavra amigão está representando e vão escrever ali, depois que a prof acabou de dar essas dicas. E a número 6, para a gente acabar o nosso livrinho grande, tá falando assim: circule nas frases as palavras que indicam afeto. Então, ali tem a letrinha A, a letrinha B e a letrinha C. Vocês vão ler e vão circular a palavra que indica afeto. Igual a prof acabou de falar, mãezinha, mãezona, paizinho, paizão. Ai, que cachorrinho bonitinho. Não significa que ele é um cachorrinho no diminutivo. Significa que é um cachorrinho pequenininho, bonitinho. Então, façam com bastante atenção todas as atividades. Tenho certeza que vocês vão dar um show, porque vocês são maravilhosos, vocês são excelentes. E a prof tem muito orgulho de ter vocês como aluno. Combinado? Então, façam com muita atenção.